Uma declaração no melhor estilo Jorge Jesus. Nem nunca fará. É difícil fazer igual naquilo que nós fizemos em 14 meses. A cutucada em Renato Gaúcho aconteceu em um momento em que o treinador rubro-negro está nas graças da torcida do Flamengo, depois dos criticados trabalhos de Rogério Ceni e Domenech Torrent. Na histórica e inesquecível passagem pelo clube da Gávea, o Mister JJ conquistou a Libertadores e o Brasileiro em menos de 24 horas, além de outros títulos. Uma campanha heróica no Nacional que terminou com incríveis 90 pontos, 86 gols marcados e um aproveitamento de 78%. Uma marca quase imbatível, mas Renato chegou ao Flamengo. Colecionou goleadas, vitórias indiscutíveis, atuações impecáveis de jogadores outrora contestados. Uma máquina ofensiva e uma defesa consistente. Um momento espetacular que promete aquecer ainda mais a discussão se Renato pode um dia igualar os feitos de Jorge Jesus. Ele fez história, ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo, está de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também no Flamengo. Acho que a resposta que eu tenho que dar é trabalhando com o meu grupo, buscando títulos. Números dos dois, será que dá para comparar então? Vamos ver, olha, os primeiros 17 jogos do Renato e os primeiros do JJ. O aproveitamento do Renato é melhor, 14 vitórias, um empate e 2 derrotas. No mesmo período, o português conseguiu 11 vitórias. Olha como o time do Renato fez mais gols, 50 contra 36 e sofreu menos, 12 contra 15. Próxima partida, claro, você vai acompanhar de maneira ao vivo e exclusivo no Fox Sports e também na ESPN, no Star Plus, tá? Partida amanhã contra o Barcelona. A gente vai direto para o Maracanã, o Pedro Henrique Torres está por lá. Temos também as nobres presenças de Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, equipe completa, hein? Conosco lá no Maracanã. Também com uma questão que os rubro-negros discutem, que é sobre o Isla. Deve continuar ou não, não é, Pedro Ivo Almeida e Pedro Henrique Torres? E, além disso, toda a discussão ali na rede social, certo? Que envolve o Isla, chateado, mas focado na recuperação, Pedro. Tudo bom, Bruno? Bom dia mais uma vez para você, Eugênio Marra, Calçade, Pedro Ivo, todos os amigos do Sport Center. Realmente, essa discussão sobre o Isla tomou as redes sociais, principalmente ontem, quando o lateral direito do Flamengo deletou as fotos que tinha com a camisa do Flamengo, causou muita atenção, chamou muita atenção dos torcedores. Aí depois ele voltou às redes sociais, postou uma foto com a camisa do Flamengo, uma mensagem de que nunca foi fácil, será necessária muita luta. Fato é que o Isla tem sofrido muitas críticas da torcida nesses tempos de pandemia, estádio vazio, o termômetro é mais de redes sociais, mas dominada pelos haters ali, muita gente despejando ódio. Isso pode balançar demais com o jogador, de fato, embora ele seja experiente, 33 anos, seleção chilena, um jogador ali que pode trabalhar, o Renato pode trabalhar certamente com isso, mas ele recebeu muito apoio dos jogadores. Aí fica a questão, muita gente pedindo o Mateuzinho no lugar dele. A priori pode ser que o Renato mantenha mesmo o Isla, essa é a tendência, a gente vai ficar de olho na escalação de amanhã. Bruno. Pois é, você faria essa mudança, Calçade? Olá, Bruno, olá, companheiros. É um prazer estar aqui com vocês e a gente tem que entender que o jogo, o jogador de futebol é visto como uma máquina de rendimento. Ou ele rende ou ele não rende, ou ele está dentro ou ele está fora, ele está excluído. Só que essa máquina de rendimento é um ser humano e ele sofre. E o Isla nitidamente está sofrendo, né? O Isla não está num grande momento. Isso interfere dentro de campo? Claro que sim. E aí o treinador, e ele tem um treinador com muita habilidade para isso, que é o Renato Gaúcho, que é um treinador que enxerga talvez melhor do que muitos essa questão humana, que é onde ele atua, para mim, é o ponto alto dele na atuação, na gestão de um grupo de futebol. Então, se ele entender que para o Flamengo o melhor nesse momento é o Mateuzinho, ele tem que tirar. O Mateuzinho, quando entra, dá essa sensação de que está melhor do que o Isla, para mim é sim. E já deveria, muito tempo atrás, ter assim, recebido uma oportunidade.
Mas, Bruno, o que faz o Renato? Quando o Renato chega, a opção dele é pelos mais experientes. E aí entra o Isla. Então, mas pode ser uma troca. Agora, o que não dá é para você abrir rede social e o torcedor, sabendo do momento do Isla, ainda esculhambar o cara. Claro, talvez ele não seja o titular, legal. Mas daí, enfiar a faca, aí é uma crueldade que o futebol sobrevive bem a essa crueldade. Pois é, e para você, Pedro Ivo Almeida, porque é interessante, né? Porque o Flamengo vai bem, ganha todos os jogos, está bem na competição, parece uma crise, entre aspas, criada na rede social da torcida e do jogador. Tudo bem, Bruno? Bom dia a você, Marra Eugênio por aí, Calçade, Xará Pedro Torre aqui no Maracanã, fã de esporte. É curioso, né? Você fala em crise, entre aspas, uma chamada crise, talvez por um torcedor do Flamengo que se acostumou nos últimos anos a ser absoluto. Era um Flamengo pé embaixo que não tinha espaço para respirar, não tinha jogador que oscilava, não tinha adversário que fizesse frente. Então esse Flamengo de hoje, que tem até uma outra característica, e oscila, e tem seus momentos, como oscilou no último final de semana, ele abre brechas para talvez uma caça às bruxas, não sei se é exatamente esse termo, mas para apontar dedos. Agora, eu acho que é tudo muito exagerado. Uma das coisas que me chamava a atenção hoje no caminho, a gente vindo aqui com os companheiros para o Maracanã, era que após muito tempo, comentava até com o Pedro Torre, a gente no carro, eu comecei a sentir um clima de futebol de verdade. Ambulantes nas ruas, torcedores fazendo a troca do seu ingresso, apresentando o exame, pegando a sua pulseira de amanhã, todo o protocolo sendo seguido. Eu prefiro acreditar que esse futebol de verdade vai superar essa rede de ódio que a gente acabou alimentando, que a sociedade acabou endossando durante toda essa pandemia, as pessoas em casa, impacientes, verbalizando muito mais um tom que não é adequado, indo para uma rede social. E não acontece só com o Isla, acontece com qualquer pessoa que mexa com paixão, muito mais com o Isla, porque o futebol é um negócio, sabe, muito acima. Então eu prefiro acreditar que isso vai começar a ser amenizado. Eu lembro, eu estava aqui em 2013 com o Pedro até, a gente acompanhava as finais da Copa do Brasil, do Flamengo naquele ano. Aquela campanha de 2013 ficou muito marcada por uma torcida do Flamengo que abraçou, por exemplo, o Elias, que tinha um problema de saúde com seu filho. Por uma torcida do Flamengo que recentemente passou até a ter um pouco mais de compreensão com o Michael, que se abriu, que desabafou que tinha um problema de depressão. Então eu quero acreditar que essa é a torcida do Flamengo, que hoje também já começou a sair em defesa do Isla, ainda que eu acho também que o campo peça ao Mateuzinho. Então, eu acho que a gente tem que medir. Eu quero acreditar que isso vai passar um pouco, Bruno. Talvez eu tenha sido um pouco ingênuo e talvez essa crise, entre aspas, seja fabricada por esse momento todo. É claro, eu estou com o Calçade, eu acho que o campo pede Mateuzinho. Entenderia se o Renato viesse com o Mateuzinho, ainda que eu acho que pela gestão de pessoas nesse momento ele não vai sacrificar e ser mais um apontar um dedo e falar para o Isla que ele não serve. Acho até que ele vai tentar passar uma confiança entre hoje e amanhã, como todos os companheiros fizeram nas redes sociais. Pode lançar a mão de um Isla, faria uma mudança um pouco mais pensada em outro momento, numa gestão de grupo. Só que, assim, é muito diferente o que o campo diz do que exatamente a torcida se comporta, o passional se comporta. E isso, óbvio, está afetando um cara que teve problemas pessoais, um problema de adaptação, um cara que não desaprendeu de jogar bola, é bom que se diga, o Maurício Isla, jogador de seleção, não desaprendeu de jogar bola, só que isso tudo impacta. Se a gente não está feliz aqui, a gente não trabalha bem, vocês no estúdio, fã de esporte, em casa na sua ocupação. Então, eu acho que é uma chance, talvez, de mudar um pouco esse comportamento, essa retomada de público, o Renato sabendo lidar muito bem. Acho que o campo pede Mateuzinho. Mas antes de qualquer coisa de campo, de torcida de paixão, o Isla pede respeito. Eu acho que isso é fundamental, Bruno. Perfeito, Pedro. É isso, né? Uma crise criada pelo campo ou pela bolha. É o que a gente vai discutir também na sequência do Sport Center aí com vocês, tá? A gente volta para ir já já, pessoal. Daqui a pouco a gente também fala mais direto do Allianz